Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Bom, vamos lá, amanhã tem decisão pela pré-Libertadores, né? Fase 3 da Copa Libertadores, é o jogo do ano, né? Eu tinha falado na semana passada que o jogo contra o Bragantino de quarta-feira passada era o jogo do ano, mas eu sabia que nessa semana eu ia falar de novo que seria o jogo do ano, porque é assim que funciona, né, numa decisão de ida e volta. Nessa primeira decisão da semana passada, o Botafogo conseguiu vencer por 2-1, num dia em que o Júnior Santos estava iluminado mais uma vez, né? Já tinha sido assim contra o Aurora também, e ele continua sendo a nossa grande esperança para esse jogo de amanhã, né? Aproveitando da boa fase dele, aproveitando que ele está realmente iluminado, não só conseguindo dribles, mas também conseguindo fazer gols, né? Vive uma fase muito artilheira, principalmente na Libertadores, e também porque o Botafogo não conseguiu aí recuperar o Luiz Henrique e também o Jefinho, cara. Então, essa é a notícia que saiu agora há pouco. O Botafogo divulgou os relacionados para a partida de amanhã e, infelizmente, sem o Luiz Henrique e também o Jefinho. Eles não estão relacionados, então estão fora dessa partida e dessa decisão de amanhã. Também estão fora o goleiro John, né, que está machucado também, e o zagueiro Pablo. Então o Botafogo tem esses desfalques aí para a partida. E o Botafogo tem entre os relacionados algumas novidades, principalmente o Yarlen, né, que fez aquele golaço aí contra a equipe do Sampaio Corrêa no final de semana, né, acabou ganhando a vaga do Matheus Nascimento. Matheus Nascimento fica fora então da partida, fora dos relacionados, e o Yarlen deve ficar no banco amanhã, a joia que vale 160 milhões de reais para clubes estrangeiros, né? O Yarlen aí está à disposição para amanhã, para quem sabe talvez aí entrar num segundo tempo, né? Até porque de pontas o Botafogo tem aí o Júnior Santos, o Savarino, que devem começar o jogo como titular, e como reservas Emerson Urso e o Yarlen. Essas são as opções do Botafogo com pontas, porque o Jefinho e o Luiz Henrique, já disse aqui, estão fora da partida. Então pode ser que o Yarlen entre sim no segundo tempo aí, caso o Botafogo precise. Beleza? Então é isso, o Botafogo de novidade tem o Yarlen, né? Como eu disse agora aqui entre os relacionados. De resto, o Botafogo não tem muita novidade não. A gente tem uma informação também que o Marçal treinou de titular aí nesse último treinamento feito pelo Fábio Matias, treinador interino do Botafogo, né? O Fernando Marçal, ele vinha sendo reserva do Hugo, né? O Hugo vinha sendo titular. Na última partida contra o Bragantino, o Hugo foi o titular, no segundo tempo o Marçal entrou, e o Marçal ali nos últimos 20, 25 minutos do jogo, o Marçal foi muito bem na partida, né? Acabou pegando aquele recorte de jogo ali e acabou indo muito bem contra o Elinho, né, o ponta direita do Bragantino. Então, o Fábio Matias provavelmente para esse jogo de amanhã, onde o Bragantino deve insistir muito nessa jogada aí pela ponta com o Elinho, o Fábio Matias está pensando em colocar o Marçal ali, que é um jogador mais experiente, um jogador que é mais defensivo que o Hugo, né? O Hugo tem ótimos números ofensivos. Ofensivamente, eu acho o Hugo melhor que o Marçal, tá? O Hugo tem várias assistências, não só nesse ano, mas desde o ano passado. É um jogador que ofensivamente chega mais à linha de fundo do que o Marçal. Então o Hugo é muito bom na parte do ataque. Defensivamente, o Marçal acaba sendo superior ao Hugo, sim. O Hugo ainda tem alguns leves erros, né, que ele comete defensivamente, até porque se o Hugo fosse ótimo ofensivamente e ótimo defensivamente, ele já estaria na Europa, né? Geralmente quando o lateral é ótimo nas duas funções, geralmente é um lateral de muito destaque que vai para a Europa. Então o Hugo ainda precisa evoluir muito nessa questão defensiva. Então eu acho que é isso que o Fábio Matias está pensando, em colocar o Marçal amanhã para segurar um pouco o ímpeto ali do Elinho, que é o principal jogador do Bragantino. Então vamos torcer para que essa escolha do Fábio Matias dê resultado amanhã e que o Marçal consiga anular aí o ponta-direita do Bragantino, que é um dos jogadores que o Botafogo deve se preocupar bastante. Tá bom? Então o Botafogo deve ir a campo amanhã com Gatito Fernandes no gol, Damian Soares na lateral direita e Marçal na lateral esquerda. Na zaga,
Lucas Alter e Alexander Barbosa. No meio-campo existe uma dúvida entre os volantes, então a gente não consegue cravar quem o Fábio Matias escolheu, mas a provável escalação é que o Danilo entre com Gregore na dupla de volantes, dois volantes que sabem marcar bastante, que mordem mesmo, dois volantes que conseguem fazer desarmes, Danilo Barbosa e o Gregore. Eduardo como meio ofensivo, ponta direita Júnior Santos, ponta esquerda Savarino, Tiquinho Soares como centroavante. Esse é o provável Botafogo para essa partida, para essa decisão de amanhã, lá no Nabi Abichedi contra o Bragantino. A torcida do Botafogo já esgotou o seu setor visitante, tem gente, inclusive, comprando ingressos ali para um setor do Bragantino que costuma ficar vazio ali, né, atrás do gol. A torcida do Botafogo promete muito apoio, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Botafogo tem a vantagem do empate, venceu por 2-1 a primeira partida. Se perder por um gol de diferença, teremos pênaltis. Mas é tudo que a gente não quer, né? A gente não quer sofrimento, pelo amor de Deus. A gente quer que o Botafogo consiga aí, seja com empate, seja com uma vitória, a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A gente vai continuar falando sobre esse jogo aqui ao longo desse dia e também amanhã. Deixa seus comentários e até a próxima. É isso, é o jogo do ano, amanhã, quarta-feira, Botafogo e Bragantino. Tchau, tchau.